Oi de novo, gente. Ó, para compensar o vídeo anterior que ficou enorme, isso vai ficar bem curtinho, tá? É pra gente falar um pouco sobre o neodarwinismo, porque a gente comentou sobre as ideias de Darwin, sobre a evolução. Só que a gente sabe hoje muito mais do que Darwin sabia. Então, hoje a gente fala sobre teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, nada mais é do que a junção do que Darwin nos disse sobre os processos evolutivos, sobre a seleção natural, mais o conhecimento atual que a gente tem da genética, graças a Mendel. Então a gente sabe também, eu acabei não comentando, né, mas Darwin publicou o livro dele em 1859. E os trabalhos, na verdade, Darwin estava publicando e Mendel também estava fazendo as pesquisas com a ervilha e tal. Só que Mendel não foi reconhecido pelo seu trabalho na época. O trabalho dele foi meio que redescoberto em 1900. Então, meio que posteriormente, a ampla divulgação das ideias darwinistas. Então é como se a genética tivesse nascido posterior às ideias da seleção natural, de Darwin e tal. E aí a gente juntou tudo e hoje a gente consegue explicar o que geram as variações, que era a pedra no sapato de Darwin. Ele não sabia. Aqui, ó. Lembra do diagrama de Darwin? Agora a gente completa. Então ele não sabia o que gerava a variação individual. Hoje a gente sabe que o que gera é a mutação, então presta atenção no que eu vou te falar. A mutação é a causa primária da variação. Então, por exemplo, os nossos ancestrais tinham todos olhos castanhos. Todo mundo tinha olho castanho. Porque existe um gene que vai comandar a produção do pigmento melanina, que vai ser depositado na nossa íris. Então tá lá, é genético. Só que em algum momento, lá atrás, houve uma mutação e esse gene saiu com defeito. E aí ele não condiciona mais a produção de melanina. Então o indivíduo não consegue colocar melanina na íris e ele fica com os olhos claros. Surgiu então o primeiro indivíduo com olhos claros. Então é a mutação que vai gerar novas características, é ela que gera nova variabilidade, que gera variabilidade. E na verdade, a maioria das mutações são deletérias, porque se você pensar que os seres estão adaptados, é muito grande a chance de qualquer mudança no gene trazer uma característica prejudicial, porque o ser está adaptado. E aí você muda o negócio, geralmente dá ruim, né? Dá merda ali. Só que, vez ou outra, essas mutações trazem ali uma característica que às vezes é neutra e muitas vezes ela até se mostra vantajosa. E aí, se for o caso, ela permanece. E aí a questão é que assim, às vezes você tem uma mutação em um indivíduo aqui, daí você tem uma outra mutação em outro indivíduo aqui. Só que eles se reproduzem. E aí você pode ter um terceiro indivíduo que tem a combinação dessas características. Por isso que a gente coloca aqui a recombinação gênica como também contribuindo para a variação, porque a mutação é a causa primária, é ela que cria as características novas. Só que é através da reprodução sexuada que essas características novas se embaralham e ficam disponíveis com combinações infinitas nos outros indivíduos. E quando a gente fala em recombinação gênica, a gente está se referindo ao processo de meiose, que gera variabilidade. Lembra que na meiose você tem variabilidade no processo de crossing over e no processo de separação dos cromossomos homólogos, que se você não lembra disso, depois a gente vai revisar em algum momento e tal. O próprio processo de fecundação também gera variabilidade, porque você tem vários gametas possíveis e você só é você porque aquele gameta da sua mãe se encontrou com aquele gameta do seu pai. Se fosse qualquer outro gameta, você seria diferente do que você é. Então, todos esses processos relacionados com a reprodução sexuada a gente chama de recombinação gênica, e aí então, graças a esses dois grandes eventos, mutação que gera e a recombinação que mistura, a gente tem população super diversa. E aí os indivíduos com as melhores adaptações sobrevivem, os que têm adaptações que não são tão boas assim sobrevivem menos, têm menos descendentes, e aí como um todo a gente vai vendo que a população está adaptada ao ambiente onde ela vive. Então, olha, a seleção natural, o meio ambiente, ele não vai provocar mutação. Ele só vai escolher de tudo que está ali disponível o que é o melhor, né? Lembrando que esse melhor é um negócio sempre subjetivo. O que é melhor para aquele ambiente? Quais são os seres vivos que têm as melhores combinações para sobreviver ali? E aqui, ó, eu quero fazer uma observação com você que assim, acompanha comigo. Para Lamarck, a evolução é todinha direcionada. A característica surge pela necessidade. Olha, o meio mudou e ele levou ao surgimento daquela característica.
Então, para Lamarck, se está ficando frio, os indivíduos terão mais pelos. E a gente sabe que as mutações são completamente casuais. Pingo, você está tirando a atenção do vídeo aqui. E a gente sabe que as mutações são todas casuais. Não é porque está ficando mais frio que vai ter uma mutação para nascer indivíduo com mais pelo. Pode, inclusive, ter uma mutação que faça o indivíduo nascer careca. Se ele nascer com menos pelo, ele provavelmente vai estar menos adaptado nesse ambiente frio e vai ser eliminado pela seleção natural. Então, as mutações não são de forma alguma casuais ou direcionadas, elas são completamente aleatórias. Só que não é por isso que a evolução é um processo aleatório. Olha que coisa linda, a evolução não é aleatória, porque não é qualquer um que sobrevive. Tem seleção natural. Então, de um modo geral, quando você olha todo o contexto, a evolução também é direcionada, porque não é qualquer um que sobrevive, é o mais adaptado. Só que as características não surgem por esse direcionamento. Não é uma coisa louca? Você conseguiu perceber a diferença? Se não, assiste de novo, marca aí as suas dúvidas e depois a nossa conversa ao vivo a gente esclarece isso um pouco melhor. Mas eu vou repetir aqui a ideia para você com outras palavras. Lamarck ia falar que a evolução é toda direcionada. O meio mudou, daí o organismo mudou por conta da mudança do meio e aí ficou assim. Você está ficando mais frio, os indivíduos vão nascer com cada vez mais pelo. Uso e desuso, e aí você passa essas características para a prole. E a gente sabe que não, que as mutações são casuais. Só que, de um modo geral, a evolução também é direcionada, porque se está ficando mais frio, você vai ter cada vez indivíduos com mais pelos. Mas não é porque só nascem indivíduos com mais pelos, é porque todos aqueles que nascem com menos pelos acabam sendo eliminados pela seleção natural. Cara, arrepiou isso daqui. Bonito, não é? Ai, amo isso. Então vamos lá, minha gente. Coloquei aqui 2 questões para vocês. Queria que você lesse e desse uma olhada. Mas eu não vou ficar esperando, tá? Então você pausa, anota a tua resposta e depois a gente discute. Vou passar para a próxima. Já tinha a resposta, gente. Eu me esqueci. Vê se você concorda com ela, tá? Mesma coisa, pausa, porque quando eu clicar ali para frente vai aparecer a resposta e eu quero que você chegue à tua conclusão antes de ser induzido pela resposta correta. Vou clicar. Muito bom. E para finalizar, pensa nisso. Se você ainda não pensou, pausa, tá? Então já vou aqui falar com você. Olha que legal esse diagrama. Você tem bactérias com diferentes níveis de resistência. Você tem bactérias mais sensíveis, tá? O diagraminha tá aqui embaixo, E você tem bactérias mais resistentes. Quando você começa a usar um antibiótico, as mais sensíveis são as primeiras a morrer. Sobrevivem as mais resistentes, que por sua vez vão ter descendentes que vão herdar essa característica da resistência delas. Então, hoje a gente realmente verifica que as bactérias estão mais resistentes. Só que você pode explicar isso de jeitos diferentes. Você pode falar que os antibióticos deixaram as bactérias resistentes, como se eles induzissem a resistência nessas bactérias. Ou você pode falar que, pera lá, se a princípio todas as bactérias fossem sensíveis, quando você usasse o antibiótico, elas seriam eliminadas. Se você tem bactéria resistente, é porque já existia o gene para resistência antes de você usar o antibiótico. Então, aí que está a questão de Lamarck e de Darwin. Para Lamarck, é como se, as bactérias adquirissem a resistência por conta de você estar usando o antibiótico. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, as mutações são casuais. Então, por mutações aleatórias, você já tem alguns indivíduos naquela população que são naturalmente resistentes. E aí, quando você usa o antibiótico, é justamente aqueles que vão sobreviver. Então, as bactérias estão sim mais resistentes, mas porque os antibióticos selecionam as mais resistentes.
E a gente percebe isso também com relação a inseticida, uma série de coisas. E é basicamente assim, uma corrida que a gente verifica na natureza. Antigamente não se tinha inseticida, por exemplo, e aí você tinha pernilongos com diferentes níveis de resistência. Só que à medida que você vai usando cada vez mais inseticidas, obviamente você vai selecionar os mais resistentes, porque eles vão sobreviver, os mais sensíveis são eliminados. E aí quanto mais inseticida você usa, mais intensa fica essa seleção. E a capacidade, tipo a evolução, a capacidade de evoluir é algo inerente a todo ser vivo, porque os genes estão lá e as mutações acontecem para o bem ou para o mal. Então, genes para resistência podem surgir a qualquer momento, praticamente. Só que assim, isso é algo que eu quero discutir com vocês muito mais ao vivo, tá? Então, só vou falar aqui essas questõezinhas gerais, e aí vai ter muito exercício, muita coisa pra gente discutir isso um pouco melhor, porque um bate-papo com vocês me questionando diretamente é muito mais divertido sobre isso, mas isso é algo para vocês irem pensando já. E aqui mais uma questão para você pensar, tá? E anota a tua resposta, depois a gente discute isso daqui. E vou fazer um último vídeo para a gente falar sobre especiação e a gente encerra esse assunto. Então eu vou clicar ali, a resposta vai aparecer. Se você ainda não conseguiu fazer o exercício, pausa aí.